Mas agora é hora de papo. Papo importante aqui com o Dr. Ricardo Vargas, o nosso nutricionista, falando hoje sobre 10 dicas você vai dar para manter o cérebro jovem. Como é que a gente consegue fazer isso? Vai contando aí para não perder as contas. Cremes. Bom, é que a gente tem que entender uma coisa, Teru. O cérebro envelhece, né? O cérebro envelhece. E nós temos que manter o cérebro ativo. E quando se pensa em envelhecimento cerebral, nós sofremos um processo que é chamado gliose. A gliose é quando você tem morte de neurônios, e esses neurônios, ao morrer, ele deixa um espaço vago. E esse espaço vago precisa ser preenchido. E ele não vai ser preenchido por um novo neurônio. Ele vai ser preenchido pelo neurônio vizinho, que vai sofrer um processo chamado plasticidade neural, onde o número de ramificações desse neurônio aumenta, e ao aumentar o número de ramificações, ele cobre então aquela área descoberta pelo neurônio que morreu. Então nós temos que entender que o cérebro, para se manter jovem, é preciso de um estilo de vida saudável, com incremento de algumas vitaminas, alguns minerais, alguns compostos na alimentação e também algumas dicas importantes. Vamos lá, eu tenho aqui a primeira, é manter o peso saudável. Todas as pessoas que estão acima do peso, é triste dizer isso, mas elas têm pontos de inflamação no cérebro. A gordura se deposita no cérebro e, ao depositar no cérebro, ela influencia no bom funcionamento cerebral. Então você precisa manter o peso saudável. Por quê? O peso saudável favorece o transporte do sangue pelos teus vasos sanguíneos, né? E a área de cobertura que ele tem para fazer é menor, então chega mais sangue no cérebro. Oxigena melhor, Oxigena né? melhor, né? Número 2, trocar os alimentos refinados pelos integrais. Não tem nem comparação, né? O alimento refinado nós já dissemos aqui. A palavra refinado é uma palavra composta. Ela é composta por uma partícula, um prefixo latino chamado re, que quer dizer duas vezes, né? Finado. E finado, morto. Então, o alimento refinado é um alimento morto duas vezes. É impossível você ter um cérebro saudável comendo alimento com pobreza de vitaminas, minerais e a fibra, que também é importante nesse processo para a produção da serotonina. Dica 4, atividade física. Então, quando você faz exercício físico, você aumenta Dica 3, desculpa. Você aumenta a plasticidade neural quando faz atividade física. Então, você tem a gliose, a morte do neurônio, e você consegue aumentar a ramificação. Além disso, você melhora a circulação sanguínea, levando mais oxigênio, mais vitaminas, mais minerais e também retirando aquele lixo que é produzido no cérebro diariamente. Agora sim, a quarta é controlar o sal. Sal envelhece? Com certeza, né? Quando você tem muito sal, você aumenta a pressão sanguínea. Desidrata também? O ato de aumentar a pressão sanguínea, você tem um problema. Você começa a gerar uma certa lesão no vaso sanguíneo, pelo atrito que o sal e o açúcar também pode estar causando. Esse atrito ele favorece a formação de placas de aterômio, que dificulta, né, a passagem do sangue, então o volume de sangue que chega é menor. Muito sal também aumenta o volume de sangue, isso aumenta a osmolaridade sanguínea, né? E quando você aumenta o volume, você força a saída de água, e ela saindo, ela vai levar alguns micronutrientes, alguns elementos importantes, essenciais para o bom funcionamento cerebral. A quinta regra é não fumar. Então, o cigarro não tem nem o que falar, né? Ele é um estimulante, é rico em nicotina. Aumenta a tua pressão sanguínea, mas a gente sabe que quando você tem o uso do cigarro, você tem uma produção muito grande de radicais livres. Radicais livres, para você entender de uma maneira muito simples o que é um radical livre, pensa num homem safado, que ele namora com uma, namora com outra, namora com outra, namora com uma quarta, namora com uma quinta, mas não fica com ninguém. E depois ele fica sozinho ainda, estragando a vida de outras, mas deixou um monte de gente sofrendo, né, as consequências da sua ação. O radical livre é assim, ele se liga com um, se liga com outro, se liga com outra célula, e por onde ele passa ele vai lesionando vários órgãos, artérias, e isso é um grande problema. Bom, muito bom, olha, gostei da sua dica. A sexta dica é evitar os estimulantes, que tem a ver com cigarro, que tem a ver com os refinados, né? Mas dentro dos estimulantes, tem uns estimulantes que você come, e esses são problemas hoje muito sérios. Você tem uma lista aí, principalmente de 5 estimulantes que a gente vai citar. Açúcar é um estimulante, gordura. Foi feita uma pesquisa uma vez que os ratos que ficaram viciados em açúcar e em gordura, eles preferiam atravessar uma gaiola para comer o alimento que eles estavam viciados, levando choque, do que comer um alimento saudável. Além disso, você tem a cafeína presente no café, nos refrigerantes à base de cola e nos energéticos. Você tem a teína, né, que está presente no chá mate, chá verde, chá preto, chá branco, né, e também no guaraná. E por último, o estimulante que a gente deve evitar é a teobromina presente no chocolate. Por isso, o Philip sempre usa chocolate de alfarroba. Ao ele usar o chocolate de alfarroba, ele não usa nem açúcar e também não usa nem o estimulante. Por isso, a dica dele é muito boa.
Olha, rapidinho aqui a gente tem mais ômega, que é através da linhaça e da chia. Linhaça, chia são as principais fontes. Tomar sol. Importantíssimo. Sol, ali naquele período do meio-dia, às 2. Se você é branquinho, 15 minutos. Se você é moreninho, 20. Se você é negro, um tempo um pouco maior, porque você tem a melanina. Uma tolerância, que né? A melanina acaba filtrando e você precisa do raio UVB para produzir a vitamina D, que mantém a integridade do cérebro. A nona dica tem a ver com a quinta, de não beber e nem usar drogas, não usar cigarro também, né? A bebida alcoólica, ela não respeita o teu cérebro. A bebida alcoólica é uma coisa que ela atravessa a barreira intestinal e ela chega muito rápido na massa encefálica. E quando ela chega na massa encefálica, ela promove morte neuronal, mas ela também não faz com que você tenha discernimento, você não consegue agir pela razão. E é uma coisa interessante, né? Deus pede lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que o culto deveria ser racional. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, dotado com a razão. Nem pertencemos ao reino animal. No outro dia a gente pode explicar isso. Mas o álcool, ele entorpece a mente e causa envelhecimento muito sério, porque também produz radicais livres. E a 10ª dica tem a ver com o que você falou sobre adoração, tem a ver com confiança em Deus. Então, isso mantém o cérebro mais jovem? Mais jovem, só que assim, tem uma pesquisa que mostra uma coisa assim, que chega, sabe, a empolgar de falar. Mostra que as pessoas que oram, enquanto elas estão orando, tem regiões do cérebro que só são, né, irrigadas e muito oxigenadas no momento que elas estão em contato com Deus. E também mostra que as pessoas que meditam pela manhã, elas podem ter um aumento no número de neurônios, principalmente os neurônios que compõem o lobo frontal, que é essa região logo atrás do osso frontal, responsável justamente pela razão, pela memorização, pela inteligência. Decisão. Então, confiar em Deus é a dica mais importante, porque se você confia em Deus, você acredita no que está escrito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você promove as mudanças necessárias. Ricardo, obrigada mais uma vez. Deus te abençoe o seu ministério. Você tem feito palestras pelo Brasil inteiro. Realmente que Deus te use cada vez mais, que você possa dedicar os seus talentos a Ele também, viu? Amém. Nós estamos hoje lá em Maringá e montamos agora um grupo para tratamento de obesidade. Um tratamento que é simples, que é os remédios de Deus, mas que tem tirado até diabéticos que usam insulina da insulina. Então, assim, Deus promove milagres quando você permite o teu corpo mostrar o que ele tem para oferecer. Que bom. Obrigada por estar aqui com a gente, viu, Ricardo? Sempre um prazer.